muito já ouvi uma pergunta que se tornou até repetitiva, né? Dentro do que é o discipulado, ou mesmo os debates sobre o cristianismo. E a pergunta sempre foi mais ou menos assim: será que Deus errou ao criar o homem? Porque se Deus, conhecedor de todas as coisas, cria um homem sabendo que o homem cairia, por que criou, afinal de contas? Se o homem é, junto com a criação, o que de melhor Deus poderia fazer, como ele fez algo que é o seu melhor e que no final da história se resume na queda do homem? Pergunta clássica. E essa é uma pergunta, na verdade, que levanta não só o questionamento sobre quem é Deus, mas um questionamento sobre a realidade em que nós estamos inseridos, que nós vivemos. Como pode um Deus bom, que criou com sua soberania algo que está enfiado no sofrimento, na maldade, na opressão, no mal que nos assola? Se Deus existe, por que permite? Por que as pessoas sofrem? Por que, afinal de contas, o mundo jaz em uma destruição contínua e progressiva, caminhando cada vez mais para o abismo? Onde está Deus nessa hora? Perguntas que são feitas já há milhares de anos e que eu gostaria de respondê-la essa noite. Essa noite, quem sabe, nós iremos acabar com o problema do mal aqui. O filósofo Sócrates foi quem disse, segundo Platão, que só há um tipo de mal no mundo. Ele vai dizer: a ignorância. E só há um tipo de bem no mundo, diz Sócrates: o conhecimento. Não sei se você concorda ou não com Sócrates, mas guarde isso, porque a gente vai voltar nesse tipo de abordagem depois de lermos Isaías 11, a partir do versículo 1. Diz assim: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até aqui, versículo 9. Nós estamos chegando no final do ano, já há o burburinho, né, do comércio, daquela sensação de que algo está terminando e algo vai começar, naquela sensação de que um ciclo terminou e haverá de fato um início de algo novo. O texto não é sobre o ano novo, é sobre o Natal, mas há também uma proposta no texto de Isaías, capítulo 11, de algo novo, de um ciclo que termina e de algo que vai ter início. Nós vimos há 2 domingos atrás que o cenário histórico no período de Isaías não era dos melhores. O povo estava afundado em idolatria. O rei Acais foi um dos piores reis que já passaram por Israel. Eles eram oprimidos pelos assírios. Eles
tiveram todo o seu templo roubado. Na verdade, Acaz presenteou o rei da Síria com os tesouros do templo, e o que sobrou ele destruiu. O cenário era de desesperança. Mas, como vimos há 2 domingos atrás, Isaías fala de juízo, sim, mas ele eventualmente se levanta com uma mensagem de esperança, que não era para aquele tempo, era algo que era necessário ser guardado no coração, era necessário haver uma confiança de que tudo aquilo seria algo passageiro e que Deus traria uma renovação. O capítulo 11 é justamente sobre isso. Se você voltar um pouquinho, por exemplo, o último versículo do capítulo 10, o 34, que diz assim: cortará o emaranhado da floresta com um machado, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O profeta está falando anteriormente da Assíria, e de como Deus destruiria a Assíria, uma potência, e ele trata da Assíria como uma floresta que seria derrubada, que seria derribada. E depois dele usar a ilustração da floresta, das árvores cortadas, ele volta para Israel e diz: mais um broto se levantará. E a ideia aqui é como se algo, como uma árvore, não é, tivesse sido cortada em sua raiz, né? Em seu tronco próximo à raiz, dada como morta. Mas Deus fala que desse tronco um broto germinaria, e aquele broto significaria justamente o renovo, a esperança. Em algumas versões você vai ver rebento, e rebento é justamente essa plantinha que inicia de novo o processo de uma nova árvore ali. Tem outras coisas interessantes no texto, que ele diz o seguinte: um ramo vai brotar do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. A gente sabe quem é Davi, o rei Davi, né? Que recebeu a promessa de Deus que o trono dele continuaria para sempre. Deus está falando aqui, através de Isaías, justamente no reino do sul, onde estava Judá, que era a tribo de Davi. Ele diz que a descendência de Jessé, o tronco de Jessé, vai germinar, né? O tronco é Jessé, e a sua continuação é esse broto, que vai germinar justamente neste renovo, neste que vai trazer a esperança, que vai trazer a transformação. Mas ele diz uma coisa muito interessante, não sei se você já prestou atenção nisso. Ele diz assim: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. E a gente lê, em algumas versões, parece deixar entendido que a raiz é Jessé, mas não é. O texto, tanto o texto hebraico quanto o texto grego, fala dessa raiz como sendo o renovo. Então percebam aqui o que o escritor está dizendo: lá do toco, né, vai nascer um broto, e este é o rebento, este é o Messias. Ele fala do tronco, o tronco é Jessé, mas a raiz também é o Messias. A raiz de Jessé é o Messias. Entenderam isso? É como se o Messias estivesse na base, e aqui você tem o tronco de Jessé cortado por causa da opressão, por causa do cenário histórico terrível, e um broto que está germinando justamente fruto de uma raiz forte, de uma raiz que está fazendo a diferença. E depois ele vai, eu vou voltar nessa ilustração da raiz, porque ela é central aqui nesse primeiro momento, mas ele vai dizer que este rebento, ele terá o espírito cétuplo de Deus, né? A gente às vezes até, no seminário, no meio dos seminaristas, a gente brinca, né, que o pessoal acha tão difícil entender Trindade, né? Ainda mais entender os 7 Espíritos de Deus, né? Porque esse Messias, esse rebento, ele terá o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor aqui é justamente a unção que todo rei teria que ter, não foi? Saul, quando foi elevado a rei, ele foi ungido por Samuel e recebeu o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Davi, depois, quando é elevado a rei por parte de Deus, também é ungido com o Espírito Santo. O que ele está dizendo é que este Messias terá o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahweh. Ele terá também o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho,
o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Eu não vou falar de cada atributo aqui, mas eu posso falar da ideia central, que é: ele vai ser perfeito. Se Davi teve o espírito do Senhor, esse aqui tem de maneira cétupla a completude do que é ter o espírito do Senhor. Ele é alguém que, em se tratando de unção da parte de Deus, é perfeito, não lhe falta nada. Ele não é como os reis de Israel, os reis de Judá, os reis do norte, que caíram, que não tiveram discernimento suficiente, que não tiveram entendimento suficiente, que não tiveram a unção suficiente, e de fato foram falhos. Esse não será, ele será perfeito, porque nele repousa o espírito de Yahweh. Agora voltamos à ilustração da árvore. Isso é muito interessante, porque se você voltar um pouquinho mais, a raiz de todo homem, ela está no Éden, não é isso? Deus, ele no final da história, é a raiz que fez com que o homem germinasse, fez com que o homem viesse à existência. Neste meio termo, eu acho que essa divisão que o profeta tem em mente, o tronco, o caule caiu, foi cortado, porque houve uma queda. Então percebam, você tem algo sobrenatural aqui no plano central, que é a raiz, mas você tem uma queda no tronco. O tronco cai, o tronco é cortado de fato por causa justamente do pecado. Jessé simboliza aqui, assim como Davi, a parte humana da coisa. Deus começou algo, o homem caiu, mas o texto diz que Deus vai fazer germinar um broto, e esse broto será perfeito, ele será completo, pleno de Deus. O que nos leva a responder parcialmente a pergunta inicial: Deus falhou quando criou o homem? Não, Deus não falhou, porque apesar do homem ter caído, Deus, antes mesmo de ter criado, já tinha o cordeiro que seria imolado antes da fundação do mundo. O plano de Deus não era criar um homem que não pecasse, e nem mesmo criar um homem que pecasse, mas o plano de Deus era criar um homem livre, em que, se escolhendo pecar, Deus já tinha um plano para restaurar a queda do homem. Isso é magnífico. O próprio teólogo de Dietrich Bonhoeffer que vai dizer: o ato da criação de Deus não se resume no Éden. O ato da criação de Deus se resume em toda a história e culmina na salvação. É como se Deus em um único ato criasse o homem caísse e ele salvasse. O ato criacional ou criacionista de Deus, ele é pleno. Ele não só cria o indivíduo, mas ele cria e salva o indivíduo que caiu, que se perdeu, o tronco que foi cortado. E essa mensagem, que é a mensagem do profeta Isaías, é uma mensagem de esperança. Não pensem que tudo está perdido, porque Deus não pode falhar no seu plano. E Ele irá de fato terminar essa história com uma criação íntegra e perfeita, porque Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Entenderam? Ou ficou muito abstrata a coisa? Deus não falhou, meu amigo. A história bíblica já diz que Ele vai restaurar todas as coisas. A raiz é Ele, o suporte é Ele, as promessas são dele. A nossa parte é Jessé, falhamos, mas Deus em sua infinita bondade prometeu renovar todas as coisas. Na verdade, a porção final do texto que a gente vai chegar, mas o que fica para nós, assim como os ouvintes do tempo de Isaías, é confiar na esperança, na fidelidade de que Deus ele vai de fato tornar íntegra todas as coisas. A gente se assusta com o mal que assola o nosso mundo, né? A gente se assusta com tantas histórias, com tantas coisas, com tantos acontecimentos, que assim, é chocante de fato. E há um questionamento no final da história: onde está Deus? Onde é que está Deus na hora que o homem sofre? Eu posso lhe dizer parcialmente: Deus está no controle de tudo, está trabalhando para a restauração da humanidade. O que é que sobra para nós nessa história? Jessé, aquele que acredita, aquele que confia que Deus de fato
vai transformar, vai restaurar todas as coisas. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança do cristianismo. Essa, na verdade, é a essência do Natal. É uma esperança colocada no menino, na criança, no rebento, que veio há 2000 anos atrás, que voltará, e quando voltar o plano será cumprido. E enquanto nós aguardamos, nós de fato celebramos uma restauração que já iniciou e que se findará, e não há forças que podem impedir isso. Natal é isso. Como eu disse domingo passado, não é só o bebezinho ali no coxo, não é só aquela história triste, é uma história de restauração, é a história de um poder tão forte, tão absurdo, que nada pode pará-lo, nem mesmo o mal. Ele continua falando, ele diz, o versículo 3, ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o sopro da sua boca. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto da sua cintura. Diante de todos os reis que Israel já teve e que julgaram mal e que agiram tantas e tantas vezes de maneira equivocada, este que está sendo prometido não falhará, porque ele não julga pela aparência, é o que ele está dizendo aqui. Ele não julga pelo que vê, ele não julga pelo que ele ouve dizer, mas o seu julgamento está justamente construído sobre o conhecimento da verdade. Não há o que pode ser ocultado dele, não há o que pode ser omitido dele, porque ele tem de fato o conhecimento, porque no final da história, conhecer a verdade, ela é algo que pode ser conhecido por qualquer um de nós, se tiver de fato interesse em conhecê-la. Uma verdade sobre qualquer coisa, se houver uma investigação, você consegue saber. A verdade não está, segundo alguns filósofos pós-modernos, inacessível ao homem, como sendo a nossa cognição insuficiente para conhecer a realidade. A verdade pode ser conhecida. É verdade que nós estamos aqui reunidos hoje, não há dúvida sobre esse fato. E há tantas e tantas verdades que podem de fato, e são acessíveis e podem ser conhecidas, mas esse aqui, ele não só conhecerá a verdade, mas como será a verdade. Jesus mesmo vai dizer que o que se pode conhecer de verdade culmina em Cristo, nele. Ele é a verdade última de todas as coisas. Por isso seu julgamento não vai ser frágil como o julgamento humano, como o nosso julgamento, porque o julgamento dele é verdadeiro, é genuíno, ele conhece, ele tem o conhecimento e nada lhe escapa. Ele será justo e ele não vai ser parcial, vai julgar os pobres, E aqui os pobres porque de fato, nesse período principalmente, os ricos eram aqueles que tinham acesso à justiça, e os pobres não, como continua sendo a história do homem e do mundo. Mas ele sim vai julgar os pobres com justiça, e ele vai ferir com palavras de juízo. O juízo aqui é justamente fruto de uma sentença de quem conhece a realidade dos fatos, não é de quem especula, não é de quem tem um conhecimento parcial. E essas palavras de juízo, ela vai, no final da história, ser algo que vai chicotear a terra e matará o ímpio, ou o pecador, ou aquele rebelde, com o seu sopro. Na verdade, ele não quer dizer necessariamente algo negativo, no sentido de que Jesus vai vir com uma lança na boca, matando e acabando com todos os pecadores. A ideia não é essa, mas é a ideia de justiça. Não há falha no seu julgamento, não há erro no seu julgamento, não há como ele errar, porque ele tem os 7 Espíritos de Deus. Agora, se ao mesmo tempo há uma mensagem de esperança para aquele povo, para aguardar o rebento, esse segundo momento ele está falando também que tem que haver uma esperança no juízo da parte de Deus. Porque se as coisas parecem estar caminhando mal, olhe e espere e aguarde com expectativas que Deus fará as coisas de fato estarem equilibradas, que vai haver um juízo verdadeiro e genuíno, e nada lhe poderá, no final da história, ser omitido. Ao mesmo tempo, eu penso que tem um desdobramento para aquele povo que era
que eles se inspirassem nesse tipo de juízo. Vai vir aquele que vai julgar todas as coisas, porque ele tem conhecimento e ele não se deixa levar pelas aparências. E eles deveriam olhar para esse Messias e também absorver esse tipo de juízo celeste, juízo divino, juízo que permeia o reino de Deus verdadeiro. Não ser alguém que julga pelo que vê, não ser alguém que julga pelo que ouve, mas ser alguém que tem de fato a justiça como seu cinto, não é? Ele fala aqui do cinto, a gente não sabe, ninguém sabe que tipo de cinto ele está falando, mas parece que o apóstolo Paulo se inspirou na passagem de Isaías para escrever a sua armadura da fé, quando ele fala couraça da justiça, né? É algo íntimo que está por baixo das roupas e que permeia todo o tórax, como sendo algo que não pode ser distinguido do próprio corpo, a justiça como ela é. E aí no final da história eu penso, a gente reclama do mal no mundo, né? E é o que está sendo trazido aqui. Há um problema de fato, precisa haver uma esperança, mas parte desse problema é a nossa dificuldade, é a nossa falha em julgar as coisas, em julgar as pessoas. Tem muita gente que diz aí, né? Eu já ouvi isso, mas você não pode julgar. Como não posso julgar, né? Isso não existe, não tem como viver sem não julgar. Você julga o tempo todo, você tem que julgar se algo é mal ou se é bom para você. Você tem que julgar se o comportamento é imoral ou moral. Você está julgando o tempo todo. Não é para ser um julgamento final, no sentido de dizer que alguém não serve, esse tipo de julgamento que é condenatório, mas o discernimento entre o bem e o mal a gente tem que ter, e você tem que julgar o tempo todo. Mas a nossa falha está justamente nessa falta de percepção do que é verdadeiro, porque tantas e tantas vezes a gente se leva pelas aparências, e a gente julga algo ser bom ou ruim para nós justamente com base nesse tipo de coisa. É algo superficial, sabe? É algo que não tem profundidade, e aí a gente decide mal. O texto vai dizer no final aqui, né, que parte do mal é justamente a falta de conhecimento. Eu acho que Sócrates tinha razão, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente tem uma tendência a ser relapso no julgamento, a ser infantil no julgamento. Quantas e quantas histórias a gente não conhece, falando de crente aqui, de igreja, de pessoas que tomaram decisões erradas, tomaram decisões precoces e entraram numa descida abismo abaixo, porque decidiram com base unicamente em um conhecimento falho, nas aparências. E de aparência, meu amigo, o inferno está cheio, né? Há quem diga que o diabo não tem chifres, nem um rabo bicudo, muito menos um tridente na mão, porque para quem já foi anjo, a beleza não lhe falta, não é? E quantas vezes a gente não é seduzido, não é levado a tomar decisões e julgar tanto pessoas quanto situações, justamente porque a gente se encanta muito fácil com as coisas, ou porque a gente espera alguma coisa dos outros, que a gente acha que se aquilo não acontecer, as pessoas não servem para nós, e não correspondem ao tipo de quem sabe, modelo que eu tenho na minha cabeça. Eu posso muito bem dizer isso, porque eu sou vítima disso o tempo todo. As pessoas se espantam quando eu falo que eu sou pastor. Eu acho isso engraçado, isso não me fere. Mas por que as pessoas normalmente julgam assim? Porque elas têm um padrãozinho na cabeça delas, e que elas, no final da história, acham que só serve se for daquele jeito. Mas não há uma investigação, não há o desejo, não há o interesse em saber se aquilo é. Nós somos assim o tempo todo, a gente julga o tempo todo, a gente falha o tempo todo. Ele ainda diz que esse Messias, ele não vai julgar pelo que ele ouve dizer. Pensa nisso só. Não é? Jesus, manda para o inferno aquele caba lá, porque ele anda vacilando, né? Jesus não ouve isso e é influenciado por esse tipo de coisa, porque ele tem um conhecimento. Mas nós somos assim. Quantas e quantas vezes nós ouvimos da boca de outras pessoas, sobre outras pessoas, e isso já é o suficiente para influenciar o nosso tipo de juízo. E outras vezes nós somos aqueles que falamos e influenciamos para que as pessoas acabem, no final da história, sendo maculadas e comecem a olhar o outro com olhos maus. Isso é terrível. Todos nós padecemos desse tipo de mal.
julgar pelo que vemos e pelo que ouvimos, mas sem o interesse, sem o interesse em acuidade de conhecer de fato a essência das coisas. Cuidado com isso, que isso no final da história é algo oposto ao que será o Messias, que conhece tudo, que nada pode ser omitido dele. A gente pode até negar que faz desse jeito, e você pode viver negando tantas coisas, né? E se comportando de uma maneira e vivendo de outra, professando algo que no final da história não condiz com o tipo de coração que você tem. Mas esse aqui conhece, não há o que lhe falte, não há conhecimento sobre a verdade que lhe falte. Ele conhece tudo que passa nos nossos corações, todos os desejos que nos seduzem, todas as propostas que tantas vezes faz com que a gente tenha um julgamento errado das coisas. Ele conhece, e a Bíblia fala justamente, tantas passagens, e nessa também, que a palavra da sua boca, não é isso que ele fala? Ele diz que a palavra da sua boca, ela chicoteará a terra somos nós, né? É o mundo, ferirá a terra com palavras de juízo. O que é isso, gente? A gente pode pensar em tanto de coisa, né? Mas pensa no ministério de Jesus. O que é que gerava tanto problema entre ele e a religiosidade do seu tempo? Porque quando ele abria a boca, era um tapa na cara, meu amigo. Quando ele falava, acabou. Você só tinha duas alternativas: ou você caía de joelho e pedia perdão, ou você o odiava até a morte. E foi o que aconteceu. Quando ele diz para Nicodemos, texto que eu já preguei tantas vezes, Nicodemos chega com toda a pompa e diz: temos visto o que você tem feito, e ninguém pode fazer isso se não tiver em nome de Deus. E Jesus fala o que para ele? Você não sabe nada, Nicodemos, porque é necessário nascer de novo. As palavras de Jesus eram palavras que significavam tudo aquilo que era oculto aos olhos de qualquer homem, que a gente sabe que é verdade, mas que não demonstra, não deixa ser aflorado, mas que dele não poderia ser omitido. Por isso que suas palavras eram palavras de juízo, porque quando ele falava, as pessoas ou se prostravam ou o odiavam de morte. E isso no final da história não pode ser realidade para nós. Eu sei que, óbvio, somos humanos, somos falhos, somos o tronco de Jessé, caímos, estamos cortados de certa forma, ainda que estejamos salvos, mas esperamos a promessa se cumprir de maneira integral, a ponto de todas as coisas serem transformadas. Enquanto isso, a gente vive rodeado pelo mal, a gente vive tantas e tantas vezes escorregando e vacilando e pecando. Nós sabemos disso, mas o que a gente não pode deixar passar é que esse nosso comportamento, essas nossas decisões erradas, esses nossos julgamentos não podem ser omitidos de Jesus, precisa ser confessado, porque ele tem as palavras de juízo, que quando abre a boca é um chicote, ele fere a terra, no sentido de que ele deixará essas coisas expostas, porque não podem ser omitidas, e nós, enquanto salvos, enquanto aqueles que foram transformados, precisamos confessar a ele os nossos pecados, o que a gente falha, porque a gente tem uma oraçãozinha também bem genérica: Senhor, perdoa os nossos pecados, e a gente bate o martelo. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente tem vergonha. É vergonha, porque no fundo a gente pensa assim: ele já sabe mesmo. Eu acho que ele já sabe mesmo, mas que eu vou falar, né? Que eu estou doido para pegar a mulher do vizinho. Quem que confessa isso na oração? Senhor, né? Perdoe, porque quando eu vejo a mulher do fulano eu fico doido. Quem que confessa? Senhor, perdoe, porque quando eu vejo homens eu fico louco. No caso de um homem também, né? Esse tipo de pecado vergonhoso, sabe? Perdoe, porque eu tenho vontade de roubar. Quem nunca teve, não devolveu o troco da padaria? Senhor, sabe? Pecados que a gente não confessa, que a gente acha que pode ser omitido, mas que ele conhece. Precisa haver confissão, porque justamente o juízo dele é um juízo justo. Precisa haver confissão de pecados, precisa haver o reconhecimento de que ele conhece mesmo, ele quer ouvir de nós. Não é a cena marcante do Evangelho de João, finalzinho, quando Jesus aparece na praia, os apóstolos estão pescando, ele chama Pedro para conversar. Quais são as perguntas de Jesus? Tu me amas, Pedro? Já preguei isso ano passado.
Por que Jesus pergunta isso 3 vezes? Porque Pedro disse que amaria, ele iria até o fim com ele, e não era verdade, não era verdade, era discurso. E agora Jesus não foi e botou um X em Pedro. Jesus quer ouvir de Pedro: eu não te amo. É mentira, porque só assim ele poderá ser tratado. Só na confissão dos pecados nós podemos ser tratados. É só quando a gente confessa, é só quando a gente abre o jogo, abre o coração e fala: Pai, eu sou esse cara aqui, ó, e não aquele que eu finjo ser, que eu poderia ser tratado por ele, porque as suas palavras, elas são como um chicote que expõe a verdade, que põe no final das histórias as costas como sendo laceradas por palavras que são verdadeiras, inclusive a palavra de perdão. E quando ele diz que perdoa, ele perdoa mesmo. A confissão dos pecados, não pense você que é algo que tem que ser feito para que Deus se sinta melhor. A confissão de pecados tem que ser feita para que nós possamos ser libertos. É sobre libertação isso aqui. É sobre um juízo justo. Não é daquele que vai abrir a boca e dizer: olha só, seu mané, né? Fui para a cruz por você, agora você está pegando. Que decepção. Ele não fala isso com Pedro. Ele fala o que é para Pedro? Depois que ele pergunta 3 vezes: por que tu me amas, Pedro? Ele primeiro diz que não ama, né? Você sabe a versão no grego, né? Jesus pergunta se Pedro ama com amor ágape, que é o amor sobre todas as coisas, que foi o que ele disse que amava. E ele responde que não. Pedro diz: não, filéus. Meu amor por você é um amor falha de amigo. E ele se entristecia, porque Jesus continuava a perguntar. Na 3ª vez, porque ele negou 3 vezes, né? Jesus pergunta 3 vezes também, para ficar 0-0, né? Jesus diz o que para ele? Está vendo? Agora pega a sua roupa, some daqui, porque tu disse que me amava e me traiu. É isso que ele diz? Não, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, porque Pedro estava liberto daquele fardo. Ele não iria terminar como Judas, ele ia terminar como alguém renovado. O renovo, a restauração. O Messias, ele conhece o íntimo, e por ele conhecer, ele espera de nós, diante dele, nós abrimos a nossa boca e dizer: eu não te amo como eu deveria, me ajuda. Sabe isso? Parar de ficar dizendo coisa que a gente no final da história sabe que não é tão verdade assim, né? Quem sabe assim, Deus mude a gente, transforme a gente, liberte a gente. Ele continua dizendo, ele diz no versículo 6 assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cobra da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É muito interessante esse texto, porque tem gente que interpreta isso aqui literal, né? Acha que o leão vai ter a sua natureza mudada, ele vai comer, como diz aqui, grama, né? E que vai haver uma harmonia entre os animais. Na verdade, quem interpreta assim é chamado aquele que defende a visão escatológica, é chamado de pré-milenismo. Eu vou ser bem sucinto nisso aqui, se depois você quiser conversar com isso, a gente pode trocar uma ideia. Mas há o amilenismo, que é o período de 1000 anos descrito no Apocalipse sobre o reino messiânico. O amilenismo crê que o milênio, como sendo uma entidade escatológica, começou na cruz. Quando Jesus ele inicia seu ministério, morre e ressuscita, o milênio, o reino messiânico foi instaurado. E o reino do inimigo está perdendo terreno, porque o reino de Deus está sendo pregado, E esse seria o milênio. Os 1000 anos seriam simbólicos, é um período de tempo, né, entre a queda e a restauração de todas as coisas. No final desse milênio, Jesus voltaria e levaria a sua igreja. A igreja passaria por perseguição, sofrimento, e depois seria levada por Jesus. O pré-milenista é aquele que acredita em um reino literal de 1000 anos. Jesus viria e reinaria aqui na terra, em Israel inclusive. Israel seria restaurada, a nação, né, em toda a sua glória. Jesus estaria ali mesmo, sentado, né, reinando. Haveria paz sobre a terra. Aí vai ter esse cenário do leão ficar bonzinho, e a criancinha brinca com a serpente, e nada acontece. Final desses 1000 anos,
aí o povo seria levado e os que ficassem aqui teriam uma segunda chance, e aí eles se arrependeriam e outros não se arrependeriam, e aí seria o fim. E tem o pós-milenismo. Eles acreditam que o pós-milenismo seria também um reino aqui na terra, mas esse reino seria marcado pela conversão de todas as pessoas. Todo mundo se converteria a Jesus. Haveria uma paz e os animais teriam esse comportamento, porque esse reino ele seria instaurado aqui na terra por 1000 anos de paz, de sossego, de transformação, e de todas as pessoas no final da história se rendendo a Jesus. O amilenismo, eu gosto da ideia de que Jesus ele já começou o seu reino, e isso vai culminar com a sua segunda vinda. O pós-milenismo é surreal, porque o mundo cada vez fica pior, então a gente não está vendo ninguém se convertendo, o mundo se convertendo a Jesus, porta dos fundos que o diga. E você tem o pré-milenismo, que fala sobre arrebatamento, esse período de 1000 anos de Jesus reinando aqui na terra, o que também eu acho sem noção. Mas o que é que o texto diz afinal de contas? Acho que ele diz de maneira metafórica que não vai haver mais violência. Na verdade você tem uma divisão bem natural aqui. Quem será ele? É a pergunta. Ele é o tronco de Jessé, descendente de Davi. O que ele fará? Ele será justo, julgará com retidão. E como será? Haverá paz, não haverá violência mais, não haverá esse espírito que é o inverso do texto, de um desequilíbrio na natureza. Não é necessariamente que o leão vai deixar de ser leão, não é isso que ele quer dizer, mas ele quer dizer que, por exemplo, a criança brincará com a víbora, e a gente sabe muito bem que há uma maldição para a descendência da mulher e também da cobra, são inimigas, não é? Caíram juntas, e aqui há uma restauração. Eu acho que o texto ele é bem, fica mais entendido justamente no versículo 9, quando ele diz: não se fará mais mal, nem dano vai acontecer. O problema do mal vai ser resolvido, não vai haver mais o veneno da cobra, não vai haver mais o furor do leão, não vai haver mais o ataque do urso, o sofrimento não vai mais acontecer. E ele diz justamente que o mal não vai ser mais algo real, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Isso aqui para mim é ótimo. Qual é o problema para o mal? Qual é a solução para o mal? É o conhecimento do Senhor. Isso para mim é lindo no texto, porque não vai ser o caso de eu ficar bonzinho porque Jesus veio. Entende isso? Eu não vou ser alguém que vai deixar de ser o Josse. Você não vai deixar de ser você. Você não vai se tornar uma versão que não é você. Você não vai deixar de ser o Chico, o Mike, o Ian, o André, a Sara, que aqui tem 18 anos agora, né? Deixou de ser, né? Deixou de ser adolescente, agora é adulta. Mas você não vai deixar de ser você continua sendo você. Mas por que então no final da história eu vou ter a minha natureza transformada? Que tipo de natureza é essa? Será que eu não vou poder? Olha que tipo de pergunta é essa. Eu não vou poder pecar no céu? Essa é a pergunta perigosa, porque você responde de imediato que não, porque eu no céu não pode ter pecado. Mas não por quê? Porque eu não vou ter liberdade para pecar? E se eu não tiver liberdade, o céu será céu? É pegadinha, né? Como é que é um céu sem liberdade? Não é céu, não é paraíso, porque não pode nos faltar esse atributo. Então o que é que vai acontecer? O conhecimento de Deus é algo tão maravilhoso que torna desestimulante a prática de qualquer outra coisa. É isso que o texto está falando. Não está falando que o leão vai ficar um bobãozão, né? Que nem Madagascar, que ele é amigo da zebra, e aí quando a fome aperta, no episódio 1, ele morde o bumbum da zebra, e a zebra: o que você está fazendo? E ele está lá loucão, que ele está com fome, né? Porque a natureza dele é leão, e ele é um conflito entre a amizade e a sua própria natureza ali, né? Não é o caso. O que o texto está dizendo é que não haverá mal, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus. E quando se tem o conhecimento de Deus, nada mais é interessante para nós. Percebe isso?
Quem aqui nunca provou de algo tão maravilhoso que as outras coisas que eram menores, que aquilo se tornou desinteressante? Vamos lá, eu posso dar inúmeros exemplos, eu vou dar um bem tosco aqui. Muitos anos atrás, morava eu em Blumenau e eu sou amante de alface, né? Igual coelho, almoço em casa tem alface sempre, quando não tem eu reclamo. E a gente comia aquele alface mais barato, aquele crespo, né? Eu adorava, ótimo. E um dia eu fui provar até um tipo de alface que tem aqui que eu não como no Rio, eu não sei qual é o nome, é aquele bem rajadinho assim, ó. Que ele é hidropônico, né? Mas tem mais roxinho e verde, mas com as folhinhas bem rajadas assim. Você não precisa se esforçar muito, tem no Cheats ali, se quiser comprar. E aí eu comecei a comer daquele alface. Pô, bonzão, né? Eu gosto mais daquele. Pá, que bom esse alface e tal. Um dia não tinha. Aí eu peguei o outro, o crespo. E aí tava eu e a Lidiane almoçando, primeira garrafa, cara, que alface ruim. Mas assim, ué, mas você não comia? Eu perguntei para a Lidiane, mas você não comia e gostava? Mas agora que eu comi do outro, esse aqui agora é ruim. Não é assim? O paladar foi refinado, né? Com tudo é assim. A gente prova de coisas mais excelentes e aquilo que não é tão excelente assim vai ficando para escanteio, né? Você vai no churrasco lá no Rio de Janeiro, Dona Lúcia, minha sogra, o Paulo está ali, pode bem dizer como é que é churrasco no Rio de Janeiro. Cada um leva uma pelanca lá, né? E aí joga lá na grelhazinha aqui, ó, uma linguiça para cá, uma asinha de frango para cá, um acém queimando aqui, e tem gente que não quer gastar, já leva uma carne ruim, e o pessoal come aquilo lá assim mesmo, né? Puxando aqui no dente e tal. Aí o cara vem para cá, come um filé duplo desse bem bonito, um entrecô desse, como é que ele volta para comer o churrasco do Rio de Janeiro? O pessoal serve assim, não, obrigado, quero não. Porque não desce mais, sabe? Você come uma ovelha aqui, chega lá, vai comer aquela linguiça ruim, mas não quero, isso eu não como não. Mas o que aconteceu? A carne ficou ruim? Não era boa? Você não comia? Não, o refinar foi paladado. O refinar foi paladado, é ótimo. O refinar não foi paladado, até que vale essa, né? Vou anotar isso e pensar sobre. Mas o paladar foi refinado. O conhecimento de Deus, eu acho que é o máximo de excelência que se pode conhecer e provar. E quando se conhece de Deus, não há mais interesse em coisas menores, porque o mal é o afastamento de Deus. O mal não é uma entidade, o mal não é uma substância, o mal não é o diabo. O diabo é mal, mas ele não é a personificação do mal. O mal é o afastamento de Deus. O mal é, no final da história, quanto mais longe de Deus, menos de Deus nós temos, menos do conhecimento daquele que é o mais elegante, o mais lindo, o mais belo de toda a existência humana. Entende isso? Não é que a gente vai ficar bonzinho. Agora eu quero dar um soco na cara do Chico, não consigo no céu, caramba, não dá, aqui não pode. Não é isso, é que eu provei de algo magnífico. Todas as outras coisas agora não tem mais o menor interesse. Você quer que o mundo seja um bom lugar de se viver? Você quer que o sofrimento acabe? Fale de Deus, porque é o conhecimento de Deus que liberta as pessoas. É o conhecimento de Deus que transforma as pessoas. Quando eu falo conhecimento, é saber quem Deus é, ter o conhecimento íntimo, da experiência com Ele, e provar de algo que Jesus mesmo vai dizer, né? Eu vou botar essa ilustração aqui, que é boa. Jesus está lá, 3 horas da tarde, com fome, não tem o que comer. Os discípulos saem, não, vamos comprar alguma coisinha, devia estar longe da padaria, né? Saíram, Jesus fica lá, vê a mulher samaritana, está pegando água, está um calor, Jesus não tem balde, não tem corda, ela joga água, e Jesus chega perto e pede água. Ela já estranha, mas como é que você fala comigo? Você é um judeu? Eu sou uma mulher, sou samaritana, você sabe que a gente não se dá bem, como é que tu vem me pedir água? Aí Jesus diz o que para ela? Se beberdes da água que eu tenho para dar, nunca mais terás sede. Ele está falando de água, gente. Ele está falando de algo que é o suficiente, que transborda na gente, e que todas as outras coisas não interessam mais. Quem sabe o nosso problema no julgamento, nas decisões erradas, em um mundo tomado pela maldade, seja justamente o que Sócrates disse tanto tempo antes. Só há um problema, ele vai dizer, há um mal só, a ignorância. E só há um bem, o conhecimento. Quem sabe faltou a Sócrates.
concluir o seu pensamento, o conhecimento de Deus. Porque quando nós provarmos de Deus verdadeiramente, ficaremos viciados e não vamos querer mais nenhuma outra coisa. Amém? Vamos ficar em pé e orar.